com muita alegria que nós recebemos vocês hoje aqui no nosso terceiro encontro do Grupo Descobrindo São Paulo. O objetivo principal desse grupo é difundir a história de São Paulo, compartilhando com os amigos, né? E hoje nós vamos ter o nosso terceiro encontro com o tema Bandeirantes. Obrigado. Né? Nosso convidado é o Dr. Paulo de Assunção, o Guilherme vai falar daqui a pouquinho. Se vocês não participaram dos outros dois encontros, nós temos um canal no YouTube que chama Grupo Descobrindo São Paulo. Lá tem um encontro, o primeiro encontro com o Padre Contieri e tem o segundo encontro com o próprio Dr. Paulo de Assunção lá. Então é só acessar lá o canal e tá fácil para todo mundo assistir lá os encontros. Em adição, hoje nós temos preparamos uma cerveja especial aqui. Eu preparei uma cerveja especial para vocês, que é uma IPA. Foi feita com muito carinho. A IPA é um estilo americano de cerveja, um pouco mais amargo que o normal. E no primeiro encontro eu falei um pouco da associação que tem a cerveja Não Duco Duco com o Grupo São Paulo. Cerveja Não Duco Duco, como o próprio nome diz, é o lema da cidade de São Paulo. Não sou conduzido, conduzo. E cada rótulo tem um personagem especial da nossa história. Então tem ali o Bandeirante, né, que é o tema de hoje, o Garimpeiro, que é da IPA, o primeiro garimpo foi aqui em São Paulo, tem o João Ribeiro de Barros, o aviador do Jaú, do avião Jaú, tem da colonização alemã e assim por diante. Antes de passar a palavra para o Guilherme para começar, dois avisos. Nós fazemos esses encontros a cada 2 ou 3 meses, a gente sempre avisa vocês pelo WhatsApp e a gente avisa o tema e quando vai ser. Tá bom? E no final nós vamos fazer um sorteio de 2 livros do Dr. Paulo de Assunção, que é esse livro aqui, São Paulo Imperial e a Cidade em Transformação. E ele está disponível no final, se alguém quiser adquirir esse livro, é só procurar... Toninho? Toninho, tá bom? Então é esse... Isso aí. Tá bom? Então nós vamos sortear 2 livros e 2 cervejas para vocês. Então quem não preencheu o cupom... A urna está lá atrás, é só preencher o cupom, colocar o nome lá dentro e segurar uma via com vocês. Tá bom? Então vou passar a palavra para o Guilherme para fazer a introdução ao grupo. Aproveitem bastante. Obrigado. Boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. Contente, imensa alegria a presença de todos aqui e dar continuidade ao nosso grupo. Esse é o terceiro de vários que vão acontecer. Se vocês tiverem sugestões, querendo fazer a história da cidade de São Paulo, tá? Então hoje nós estamos com essa cidade aqui desse tamanho. Para chegar nisso tem toda uma história. Se vocês puderem nos ajudar a sugerir a nomes, temas, nós estamos abertos. O Dr. Paulo, nesse momento, ele migra para a Europa, ele ficará ele fica um tempo no Brasil e um tempo em Portugal. Então, nós vamos ter a ausência do Dr. Paulo até março. Até março, o Dr. Paulo estará fora. E nós estamos querendo ver se a gente faz uma intermediária aqui, nós estamos pensando nisso. Não sei se uma ou até cabe 2, precisa falar com o outro Paulo aqui. E aí, então, aceitamos sugestões. Muito obrigado pela presença. Aqui está o Dr. Paulo, que todo mundo já conhece, e tem um vasto currículo que eu mandei para vocês. Dr. Paulo, com a palavra, por favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou mostrar um pouquinho aquilo que foi a participação, aquilo que foram os bandeirantes e o que foi o tempo desses bandeirantes, né? Até tem livros com esse nome, que foi uma produção muito forte no início do século XX. Ou seja, o que a gente não pode esquecer, o que acaba acontecendo? Houve, num dado momento, aquilo que foi o trabalho, né, de alguns historiadores que vão resgatando um passado em função daquilo que era o interesse do momento político. O que é importante a gente abordar, só de início nessa fala? Nós, do presente, lemos o passado com os olhos que nós temos agora e com questões ou indagações que são pertinentes ao nosso dia a dia, do nosso contexto. Em outros momentos históricos,
os questionamentos foram outros, as preocupações foram outras e as abordagens foram outras. Então se dá mais ênfase para alguns aspectos que hoje não se dá mais valor e que hoje a gente pensa de uma maneira diferente ou mais aberta, né, em termos de leitura. Então, essa construção dos bandeirantes, ela começa a surgir a partir de quando? Quando a gente tem uma construção da história do Brasil, ou daquilo que é a história do Brasil. Até então, a gente tem uma história que é de Portugal. Onde que a gente está utilizando desse material para poder falar hoje? Então a gente tem São Paulo, para poder falar de bandeirantes, atas da Câmara, a partir de 1560, que dá a dinâmica da cidade, e aí eu entendo aqui, pessoas que saem de São Paulo, vila, para entrar pelo interior. Notícias que estão nos arquivos do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, que dão aquilo que era a administração do espaço que hoje é São Paulo. Porque São Paulo ficou submetido àquilo que é ao Rio de Janeiro durante muito tempo, e, portanto, parte da documentação está lá. E outras informações que estão nos arquivos portugueses relatando essa atuação em termos de movimentação na América Portuguesa, como era chamada a região como um todo, inclusive dos bandeirantes propriamente dito. Então, a gente vai mostrar um pouco essa construção e a desconstrução do mito. Coloco aqui o Brasil, né, e coloco os dois símbolos, né, então, para vocês perceberem, já que estavam falando da cerveja, quando é criado em 1917 o símbolo de São Paulo, não conduzido, mas ser conduzido, você tem um acabamento diferente em termos daquilo que seriam as torres de cima, o mais antigo e o mais recente, né, vai tendo o que a gente chamaria uma atualização. Quando se fala em bandeira de São Paulo, a gente tem marcos na cidade de São Paulo como alguma coisa que lembre nós, né? Então aqui eu coloquei monumentos, mas obviamente a gente tem as rodovias, tem uma série de ruas que estão por aí que vocês normalmente conhecem, ou a gente conhece por causa dos nomes, né? O mais emblemático, talvez, o Monumento às Bandeiras. Vitor Brecheret, 1920, nós estamos falando aqui de 100 anos da comemoração da independência do Brasil. Ou seja, era um momento delicado, nós tínhamos proclamado a República em 89, nós estamos construindo um novo momento de república, de uma nova leitura de democracia, ainda num jogo viciado de poder. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui, os governos oscilam entre pessoas que são oriundas de São Paulo e de Minas Gerais, principalmente, né? Eventualmente do Rio de Janeiro. O que a gente tem nessa leitura? Então, para vocês entenderem como você vai construindo essa imagem. Uma sociedade marcada por uma aristocracia cafeira, que cresceu a partir, principalmente a de São Paulo, a partir de 1850, onde você vai tendo patamares mais elevados de ganho dessa burguesia do Vale do Paraíba, indo para o oeste paulista. São Paulo crescendo com uma série de benfeitorias, como ferrovia 1665, 1870, e depois, né, todo um progresso avassalador do que é a chegada das indústrias e das infraestruturas que a gente vai tendo, saneamento, abastecimento de água e por aí afora. Ou seja, era uma vila que passou por uma cidade que não tinha nada e que precisava de tudo. Portanto, você tem um progresso material muito acentuado e também com isso, valorização do espaço urbano, mobiliário, tudo isso vai impactar no desenvolvimento da cidade. O que nós temos em termos de ideologia política nesse período? O governo federal, que estava no Rio de Janeiro, junto com o governo de São Paulo, tentando mostrar o quê? Quem é que tem que governar o Brasil? São Paulo. Porque o Brasil ficou assim por causa de São Paulo. Ou seja, então algumas coisas vão sendo marcadas de uma forma bem intensa, vamos dizer assim. Qual foi a primeira vila do Brasil? A Vila de São Vicente, 1532. Ou seja, então já tem um marco no litoral, né? Aí a gente tem qual foi a primeira vila do sertão? São Paulo, né? Que vai se constituir como aldeia e depois como vila. Quem é que vai promover aquilo que era o Tratado de Tordesilhas, ou vai romper com o Tratado de Tordesilhas, né? E vai avançar pelo território, não respeitando e permitindo que o Brasil ganhasse a configuração em termos de contorno, foram as ações dos bandeirantes em períodos históricos diferentes que vão dar essa dimensão. Quem dominava economicamente o Brasil? A economia era cafeira. Ou seja, então tem toda uma construção ideológica que vai estar sendo representada ali. Esse bandeirante, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é um homem do seu tempo. Ou ele vai construir uma cidade do nada. Ou seja, é mato e vamos caçar o que tem.
Vamos para o território para ver o que tem. E o que todo mundo quer? Riqueza. O ser humano não mudou muito, né? O que ele quer? Ouro, prata e pedras preciosas. Até hoje todo mundo está procurando alguma coisa como essa. E é esse ser que vai estar. O Brecheret vai colocar os homens avançando a cavalo, que também não é uma realidade tão forte assim. Né? Boa parte é com canoas, com pirogas, andando a pé. Às vezes nem é fluvial, é pelo alto de colinas, porque você visualizava melhor as trilhas. Com os recursos parcos, muitas vezes em condições insalubres, totalmente insalubres, né? Imaginem a mata naquele período. E que vai, na situação da lógica que se tem no período, qual é? Nós vamos para o interior. Se achou ouro ou achou prata, ótimo. Se não, no mínimo eu tenho que vir com índio, para poder ter braço, para poder trabalhar. Então hoje eles são, né, tidos como algozes porque eles escravizaram os índios, e aí todo o duelo e a questão da rispidez que se tem. Então tudo isso é visto hoje como uma maneira negativa. No passado foi feito como um herói, não, o mito do herói bandeirante, né? Então esse aqui é o Vitor Brecheret. Um outro que nós vamos falar, da estátua do Barba Gato, acho que Santa Amaro vocês conhecem, né? É uma estátua famosa. Se a gente for olhar assim, pegar raiz, né? Raiz. Ele era genro do Fernão Dias Pais Leme, que era um dos bandeirantes mais famosos que se tem. Ele vai disputar território, vai matar o seu oponente, vai montar uma figura do governo, e ele depois vai ficar fugido. Todo mundo sabe onde ele está, mas ninguém chega até ele. E aí ele fica em Santa Amaro, né? Mas não chega em São Paulo porque existe um mandato, o que a gente chamaria hoje de mandato de prisão contra ele. Então a gente tem aí uma situação curiosa, que o governo português precisava desse tipo de pessoa, destemido e tal, e que vai enfrentar e tem alguns problemas, e ele vai pedir perdão para a coroa portuguesa e vai tentar a dissolução, e a coroa vai dar, porque depois ele acaba até com um cargo político importante, um cargo de capitão-mor, porque esse tipo de pessoa ajudava a defender e a construir um império. Essas pessoas, se tinham um teor agressivo, por causa da situação que foi posta, porque não sabia, imaginem falar de um crime, até hoje não se sabe ao certo o que teria sido esse crime, se ele foi de morte matada ou de morte morrida, né, que a gente brinca, ele empurrou a pessoa de um elevado ou não, não existe nenhum indício claro, existem alguns testemunhos que foram apresentados, mas não havia clareza, né, ou com relação ao crime. Ele é acusado que matou, mas como teria ocorrido não se tem. E aí a figura dele sendo construída na década de 60 em Santo Amaro, que ele, numa parte da vida dele, ele foi um criminoso foragido, como a gente diria hoje, né? E a gente tem aí um outro elemento, que eu vou falar muito é desse. Praticamente, o que depois vai ser construído sobre a memória do Bandeirante é feito em cima do Museu do Ipiranga. O Monumento do Ipiranga, na realidade, monumento concebido para ser uma exaltação à independência, que, de certa forma, acaba sendo remodelado em função do período em que ele vai estar sendo construído. Então a gente tem ali na 1870 as primeiras, que a gente chama lotaria do Ipiranga, que é feito um tipo de loteria para poder realizar fundos para o museu, para a construção do monumento, não é museu ainda, é monumento do Ipiranga, que é esse edifício, que não foi totalmente construído, né, terminado, finalizado em termos do projeto. Só que isso ocorreu, a finalização dele, em termos de acabamento, em 1888 e 89. Ocorre a proclamação da República, 15 de novembro. O edifício passa a ficar ocioso. Quando ele vai ser inaugurado, ninguém quer rememorar a independência, todo mundo quer exaltar a República. Então quer apagar a figura de Dom Pedro II e quer apagar a figura, né, de Dom Pedro I naquele movimento, né, da imagem da monarquia. Então esse espaço vai ser um museu de botânica, tanto que quem já conhece ali, quem já foi atrás do museu, existe uma área de reserva verde onde foi plantado, von Ehringer, foi o primeiro diretor do museu, e estabeleceu ali uma estrutura de botânica, de fauna e flora, então todo um conjunto de taxidermia, de animais e pássaros que existiam no Brasil. Tenta-se fazer ali um apanhado, né, dessa área, que depois vai dar origem ao que a gente conhece hoje como Museu de Zoologia. Só a partir do século XX, quando está para se comemorar a independência, aí já estava num momento diferente,
Tem várias coisas, eu estou tentando simplificar, porque se eu fosse entrar nos detalhes... Em 1895, ainda tinha o problema da princesa Isabel estar viva, o marido dela está vivo, tem a questão dos monarquistas ainda desejavam, então tem toda uma situação, né, de medo da monarquia retomar ou do que vai se ter. Aqui a princesa Isabel já tinha falecido, vem a falecer na Europa, na França, né? Aqui já era um momento mais calmo, de consolidação dos 100 anos da independência, e aí você vai ter a nomeação de um diretor, Afonso Scarinoli Toné, que vai fazer o acabamento interno do museu com uma leitura de história do Brasil, começando pela porta central, pelo átrio principal e depois subida das escadas, que a gente vai estar vendo isso, que eu vou mostrar para vocês. Então esses são os 3 elementos que vão dar aqui a minha leitura. Então o que a gente vai encontrar? Brasil 1500, né? Não vamos entrar nessa discussão que também é polêmica. A partir daí nós temos as capitanias hereditárias. 1532, a fundação da Vila de São Vicente. O que a gente tem como uma característica? Se conhece por exploração muito a parte sul, que seria a região do Rio Grande do Sul, Uruguai, coisa que o vale, e a entrada dos navios que se tem. O litoral e a parte interior, praticamente totalmente desconhecida. As capitanias poucas vingadas, a de São Vicente, onde está São Paulo, e a de Pernambuco, boa parte dos donatários não chegaram, ou seja, a penetração pelo território, ela aconteceu não só por São Paulo, mas por outras áreas também, como a Bahia, como a região do Pernambuco, mas aqui a gente tem esse mapa do final de 1500, do século XVI, 1586, como um elemento interessante. Até o mapa, pensando aqui, como um elemento de construção de poder. O que é importante notar? Esse é um mapa construído quando Portugal e a Espanha estão juntos. Ou seja, o último rei de Portugal morre em 1578 e o parente mais próximo é o rei da Espanha. Entre 1580 e 1640 nós vamos ter essa união. E esse mapa é feito nesse período. Teoricamente, por que eu coloquei aqui? Vocês estão vendo ali a linha do Tordesilhas. A partir do momento de 1580, quando você tem um rei dominando as duas partes, o Tratado de Tordesilhas deixou de existir. Portanto, o que a gente vai ter? Figuras de São Paulo avançando pelo território, que outrora era espanhol, mas que naquele momento pertencia tudo ao mesmo rei. Ou seja, essas andanças eram naturais que ocorressem, não só na América, mas em outras partes do mundo, daquilo que fosse possível explorar ou não explorar aquelas regiões. Ou seja, sempre tinha a possibilidade, e a mentalidade é assim, vamos achar ouro, né? Essa mentalidade, ela é bem forte. No nosso caso, algumas coisas que eu já pontuei, só para lembrar. Vila de São Vicente, 1532. Santos, com Brás Cubas, 1535, pensando que todos estão na mesma ilha, né? Em pontos diferentes. Depois a ocupação da ilha de Santo Amaro, né? E vai por aí afora. Então, o que a gente vai tendo? Uma situação de ocupação do litoral. Vejam que todas as cidades que a gente tem, o Brasil tem uma situação de presença de capitais no litoral bem forte. São Paulo é que vai estoar nesse movimento, né? A partir daquelas entradas que acabam acontecendo a partir de 1532, ou do movimento que a gente sabe que se dá nas décadas seguintes. Os registros apontam que se sabe, a partir de 1550, de uma população mais efetiva na parte superior do Planalto, né? O que hoje a gente chama a região de Santo André, da borda do campo. Então, numa forma geral, essa área na documentação não aparece como São Paulo, aparece como campo, em termos de designação, né, quando aparece. Então, vocês têm aqui a região da ilha de São Vicente. São Vicente aqui, o canal, Santos, histórico, está naquela parte da Bolsa, aquele valão, que quem já foi para lá conhece, está dentro de uma parte interna mais protegida, e é onde tem um calado maior para poder entrar navio ou não, né? No São Vicente não tem. Então nós temos 2 pontos na mesma ilha que vão ser ocupados, e a partir daí você vai ter as fazendas que vão se estabelecer, Cubatão, e a subida da serra para aquelas que são as trilhas dos índios. Ou seja, as nossas vias, de uma maneira geral, o que elas serão? Trilhas de índios de uma maneira construída a partir desses caminhos. Caminhos que são explorados por Nóbrega, por Anchieta e por outros que vão estar ali. O que a gente vai ter aí como uma referência? Então tenta imaginar, eu acho que aqui todo mundo conhece a Serra do Mar,
subir e descer a Serra do Mar a pé, sem calçadinha, sem nada, com uma cobertura de Mata Atlântica fechada, cheia de perigos. Então, o que a gente tem? E aí é que é importante também a gente começar a questionar. Tudo que se tem como pintura é imaginário. Ou seja, é eu que imaginei o pintor como poderia ter sido, mas não foi. Ou seja, é uma coisa narrada que eu vou construir como se fosse uma novela, uma imagem, né, um texto, em que eu vou dar essa configuração. Então existe como? O que a gente tem? As cartas do Anchieta falando que ele sobe e que ele encontra, né, animais e tem toda uma situação de onça, tal. A construção, né, que coloca Anchieta com a cruz no peito, tomando a onça, isso daqui você tem Benedito Calixto também colorido, o indígena numa posição de submissão, tudo isso é uma construção para que se entenda que foi dessa forma. Não necessariamente foi, até o olhar dele de contemplação, né, para o jesuíta e daí propriamente dito. O fato é que a primeira entrada que se tem no território é feita por esses jesuítas de uma forma mais intensa, como eu mencionei para vocês. A gente sabe que existia uma figura histórica chamada João Ramalho, que já estava aqui, no litoral. A gente não sabe se ele naufragou, se ele foi deixado, se ele era um criminoso ou não era. Ou seja, o passado histórico dele não se tem clareza. O fato é que ele estava com uma índia chamada Batira, nome católico Isabel Dias, filha do índio Tibiriçá, que casou com essa índia e teve a descendência e povoou o sertão. Ou seja, a gente tem uma mestiçagem de um branco com uma índia, que vai dar uma mameluco, e que a gente vai ter várias dessas pessoas avançando pelo território, e aí com a chegada de outros, nós vamos ter essa miscigenação muito intensa em termos de presença no interior, né, do nosso território. Então eu já comentei também isso em 53, Nóbrega, sabendo que tem gente na parte de Santo André, que era o ponto de referência, ele vai avançar, sobe a serra, dali ele pega o rio Tamanduateí, vai para o rio Tietê, e daí ele entra para o interior. Vai até a altura de Itu, e depois ele volta para a região que hoje é São Paulo, e como ali Tibiriçá, naquela região onde que é a igreja de São Bento, a parte da Praça João Mendes, tinha uma série de tabas com as palhoças desses índios, eles vão decidir se fixar ali para construir aquela casinha que vem depois a ser a igreja de Bom Jesus, que é a igreja do pátio do colégio. Então ali eles vão ficar por uma questão, como eu mencionei, estratégica. O rio ali era serpenteava, vou mostrar isso para vocês, tinha 7 curvas, fazia ilhotas, era mais fácil de pegar peixe, tinha água abundante, então estrategicamente tinha os recursos naturais para poder sobreviver. Melhor do que o litoral, porque o litoral era terra arenosa. Portanto, para a criação de algumas plantas não eram boas, e aí tinham outros tipos de matéria, de frutas e legumes que eles vão ter que se preparar, né, para assimilar um sabor diferente, né, também nesse momento, porque os sabores da Europa não eram presentes aqui. Então a gente vai ter todo esse movimento naquilo que é a ocupação dessa aldeia, daquilo que vai ser a fundação. A fundação mesmo, né, acaba sendo em 54, a gente tem uma carta do Nóbrega, em 53, pedindo para vir mais jesuítas da Bahia para São Vicente, e eles vão chegar aqui em janeiro, né, já prevendo a data de São Paulo, né, a região ali dessa parte que é General Carneiro vai ser a base que eles vão estar utilizando, construindo essa pequena edificação. Esse movimento é, de alguma maneira, um movimento coletivo, que também João Ramalho participa, o André Ramalho, que é o filho, e a gente vai tendo toda essa descendência dele atuando, principalmente para entender onde que eram os melhores locais, né? E principalmente onde poderia se explorar aquilo que era o alimento da terra, mandioca. A mandioca fazia não só para alimentação, mas também para bebida, né? Eu poderia fazer o cauim, que era o que os índios também se embebedavam. E daí, essas trocas que vão sendo importantes para a construção
e forjar um tipo de homem diferente que estava naquilo que é chamado sertão. Ou seja, que era o sertão e mais para dentro ainda sertão. Se acontecesse alguma coisa, se vira porque não vai ter o que fazer, porque você está no sertão, ou seja, a ausência de recursos de contato de Portugal, esquece. Então São Paulo vai sendo forjado com uma certa liberdade, com uma certa expansão que nem sempre estava comum em outras áreas que foram mais controladas, né? E aí vai ser o local escolhido pelo padre Manuel da Nóbrega, a região, como eu disse, bem abundante em termos de alimentação, em termos de abastecimento de água, né? E a própria região do Tamanduateí, como eu disse, Tamanduá é por causa que Tamanduá vai atrás do peixe, porque o peixe secava nas lagoas que tinham nessa região. Então tem toda uma designação que tem uma lógica em função da questão natural. E o Tietê vai ser a grande via fluvial, que entra para aquilo que a gente conhece hoje, nasce em Salesópolis, vai para o interior, vai para o Paraná, e daí do Bacia do Paraná você pode ter a comunicação com a região do Mato Grosso, entrar pelo Pantanal e por aí avante, né? Então naquela época não era Pantanal, obviamente, existia chamava-se uma lagoa chamada de Charaês, que as pessoas não conheciam muito bem. Por quê? Uma hora está cheia, outra hora está vazia, então você não tem noção de limite, você não tem referência. Então era um local muito mal conhecido, só depois da ocupação mais interna que a gente vai estar ocorrendo esse movimento. E aí eu tenho essa referência, que é o Brasão das Armas de São Paulo, aonde? No Museu do Ipiranga, naquilo que é a parte externa da sala principal, onde está o quadro da Independência. O que a gente tem lá? O que eu sempre falo? O padre Manuel de Paiva, são outros religiosos que vêm e que faz, de fato, a missa naquilo que vai ser a fundação da cidade. É o padre Manuel de Paiva, depois o José de Anchieta, que era irmão, era um rapaz novo que acompanhou e que nós vamos ter aí a data de fundação. Ou seja, essa figura é uma figura esquecida. Todo mundo fala do Anchieta e o Anchieta não tem uma grande presença em São Paulo, tá? Ou seja, a presença de Anchieta em São Paulo é efêmera. Anchieta está muito mais ligado com o Espírito Santo em termos de estado, de Espírito Santo em termos de vivência, do que propriamente com São Paulo. Aqui, que é uma maquete interessante, a maquete que está no pátio do colégio, e aí vai exigir um pouquinho daquilo, da imaginação de vocês. Mas vocês vão conseguir aqui ter uma referência bem clara. Na parte alta, pátio do colégio, o que vocês estão vendo, a ladeira General Carneiro, que era uma das aberturas, né, que se tem. Aquilo que é a aldeia de Tibiriçá está no Largo de São Bento, a descida, ladeira Porto Geral. E se vocês olharem, essa rua que está aqui é a rua 25 de março hoje. Esse é o rio Tamanduateí, era o rio das 7 voltas, que hoje não é 7 voltas porque ele foi retificado. Não vou entrar nesse detalhe porque é século XIX. E não foi retificado uma vez, foram retificados várias vezes, né? E aqui é o que eu mencionei, a Várzea do Carmo. Essa era a área que, por exemplo, o rio subia, a água se espraiava, formava as lagoas, né, propriamente dita, de alguns peixes que vão ocupar essa área e que aí ficava mais fácil de capturar, né, ou pescar, né, porque na realidade a pesca indígena, como eu já disse, é o timbó, é uma erva que joga na água para deixar os peixes meio zonzos. Depois é que a gente vai ter os brancos trazendo o anzol para fazer a pesca como a gente conhece hoje. Então, se vocês olharem essa parte aqui, que depois vai dar essa região da região pestana, né, que vai para a Zona Leste, que é o caminho que vai para o Rio de Janeiro, vocês têm o Tamanduateí, caindo para a região da Luz, Florencio Abreu, e que vai aqui em direção ao Tietê. Esse outro curso que vocês não veem mais hoje é o Anhangabaú. Ele vem com as águas que saem lá da Paulista, desce para a própria região dos vales, vai pegar a região do Anhangabaú. Anhangá, coisa ruim, Baú, local de depressão com força negativa. Os índios entendiam que os locais de declive eram de concentração de coisas ruins, né? E aí a gente vai ter depois a região que é a Praça do Patriarca, Viaduto do Chá, Praça da República, que era na realidade onde eles deixavam os animais antes de chegarem a São Paulo, né? Ou seja, não se entrava com os animais nesses trompeiros que vai ter século XVIII para frente. Você tinha um local que é o Largo dos Curros, que depois passa a ser a Praça da República, né? Ali um dos pontos que se chegava a São Paulo é Xavier de Toledo,
perto da biblioteca municipal, vocês devem conhecer. Ali existe a Ladeira da Memória, que era um dos pontos que se tinha para que era o caminho que vai da Consolação, que aqui era o caminho que ia para o interior propriamente dito, né? Então a gente tem aí a referência de um mapa desse espaço. Normalmente a gente vai ver essas figuras vão se construindo por si próprias, o governo é ausente, paulatinamente vai se cobrando os impostos que eram necessários para aquilo, para uma vivência, mas o que é esse local? É um amontoado de casas cercado com uma paliçada com algumas portas que vão direcionar. Então a ladeira General Carneiro vai permitir aí o acesso para o Tamanduateí, ali vai depois ser o mercado, onde hoje a Praça Fernando Costa é onde foi o mercado, depois é que ele vai ser transferido para o outro lado. A gente vai tendo algumas marcas importantes do crescimento da cidade em função de quais eram as aberturas para a parte externa. Por exemplo, Florencio de Abreu, que vai para a Avenida São Luís, que vai dar na região daquilo que é o encontro do rio Tamanduateí com o rio Tietê. Então a gente vai tendo essas marcas importantes que vão dar aí o condicionamento para nós. 25 de janeiro começa a referência, né, aqui é um quadro famoso do Pereira Calixto, Padre Manuel de Paiva, para aquilo que seria a celebração. Ou seja, isso é o que se construiu justamente nessa época. Boa parte dos quadros que eu vou estar mostrando para cá, para vocês, é 1920, 21 para frente. Tá? As esculturas também. Ou seja, como é que vai se tornar presente uma ação que aconteceu num dado momento que a gente não tinha fotografia, não tinha nada. Ou seja, era a forma da pintura de trazer essa dignidade, ou aquilo que é a construção da nossa história a partir dessa identidade paulista, né? Então o que vocês estão vendo aqui é o pátio do colégio, onde estaria aquela parede antiga, né, de taipa de pilão que vai ser construída. Aí os mapas começam a mostrar para nós o que é interessante, né? Santo André vai se unir com São Paulo em 1560. Nós vamos ter o Real Colégio de São Paulo de Piratininga. A região de Piratininga vai ser a designação para uma região ampla, né? De extensão de território. Vocês depois vão ver. São Paulo é uma extensão que abarca todo um conjunto de terras que extrapola o que a gente tem hoje como estado, e começa a se tentar representar essa região. Eu tenho aqui a área de São Sebastião, Santos está para essa parte, e a gente vai vendo aqui a parte mais das montanhas, mostrando praticamente desocupado, e a gente vai ver na próxima a ocupação que a gente tem da representação de São Paulo. Ali, ó, na parte superior, estou mostrando a ilha de São Vicente, né? Aqui está São Vicente, a parte de Santos, dentro do canal, né? Que é a ponta da praia, como hoje se chama, aquele canal que normalmente está com nevoeiro, né? E a Vila de São Paulo sendo estabelecida. Então, a gente está numa época que é o quê? É o João Teixeira Albernaz, o Velho, que também tem um novo, tem outros mapas. Essa cartografia portuguesa espanhola, porque aqui está a denominação espanhola, ela é fundamental para mostrar, isso aqui são os primeiros mapas que se tem da região de São Paulo, né? Ou que se mostra nessa região. Ainda mostrando, nem é aquele mapa geometricamente falando, mas que mistura imagem de 2D, né, para poder dar essa visibilidade, mostrando que um dos caminhos que vai se estabelecer aqui por Cubatão, o rio de Cubatão, aqui que seria a estrada da maioridade, hoje uma parte da estrada velha de Santos, que vocês conhecem, ou depois no futuro vai ser chamada Calçada do Lorena, porque ela vai ser uma parte dela calçada no governo do século XVIII, né? O que a gente vai encontrar? Ali a vila com algumas construções, né? Dando que a distância que era possível ver. No fundo não é possível ver. O que a gente consegue ver da parte, vamos dizer assim, do alto, é quem está em Paranapiacaba consegue avistar o litoral, né? Então não é o centro de São Paulo. Da ideia, né, de que São Paulo avista o mar, mas a gente não tem esse favorecimento. E aqui eu trouxe essa imagem, que é para se entender melhor, já com uma representação mais próxima mental, né, em termos do que a gente conhece hoje, com clareza. A ilha de São Vicente, a ilha de Santo Amaro, no fundo, a partir dessa situação, saída por Cubatão, e o Cubatão, onde você vai ter ponte, você vai ter depois a construção de uma passagem, você tem várias trilhas de índios que ligavam com a parte superior. A gente está falando de São Paulo,
mas tem Mogi, tem outras áreas que vão estar, de certa forma, sendo ocupadas por índios e tendo comunicação com essa aldeia, que é a aldeia de São Paulo. A aldeia de São Miguel, que hoje é o bairro de São Miguel Paulista. Então você vai tendo variações para a chegada a São Paulo. O que nós vamos ter depois, que é chamado caminho Anchieta, é que Anchieta vai fazer um caminho mais fácil, menos difícil, vamos dizer assim, porque é mais fácil falar em Serra do Mar, é meio complicado, né? Do que aquele que se fazia para a região de São Paulo, que fazia uma trilha do Piniquim, que tinha um contorno muito grande e pegava uma área muito acidentada. Então, nós vamos tendo, pela exploração que se tem, novos caminhos. E os bandeirantes vão o quê? A gente tem que entender eles também como aqueles que vão abrir caminhos. Porque eles aprendem com as picadas dos índios, né? Normalmente, uma expedição de um bandeirante nunca vai só brancos, nunca vai só aqueles nascidos brancos, você tem índios e tem todos os tipos de pessoas, mestiços, propriamente dito. Africano, muito pouco, porque a gente ainda não tem, a população de São Paulo não teve condições de comprar escravos, e isso faz parte muito mais para a Bahia e outras áreas propriamente ditas, né? Então a gente vai ter essa povoação, né? Praticamente população, moradia simples, pobre e mais ou menos assim, se vira, senão você não consegue sobreviver. Porque não vem abastecimento de Portugal, não vem nada. Ou seja, totalmente isolado em termos de manutenção e qualquer coisa de termos de construção. As técnicas construtivas podem ter uma ideia, eles podem construir uma ideia parecida com a ideia de Portugal. Mas os recursos naturais e as técnicas construtivas, taipa de pilão, e é o que vão acomodar, né? O que vai ser possível. Então, praticamente, essa aldeia de São Paulo, ela vai forjando um homem. Pense que essa população vai tendo o quê? Homens e mulheres chegando, alguns que ficam, essas famílias vão crescendo, alguns vão nascendo em São Vicente, outros vão nascendo em São Paulo, outros vão nascendo no Rio de Janeiro, que já está constituída a partir desse momento, outras pessoas que vêm de outras partes do Brasil, Bahia, Pernambuco e outras regiões, que podem migrar, porque a gente pensa que esse pessoal fica parado, não fica. Ele é um ser em movimento, né? Ou seja, ele está lá, cá, vai ter uma movimentação toda ela muito intensa nesse período. Então, essa movimentação vai constituindo um tipo de pessoa diferente, né? De famílias diferentes. A cidade de São Paulo, muito mais vezes com mulher, homens mais na parte de fora, né? No combate ou coisa que valha. E essa pluralidade étnica vai mostrando um mestiço e uma característica de São Paulo muito característica, né? Tanto que quem vai fazer as representações de São Paulo no século XIX, os homens estão usando poncho, chapelão, é uma outra indumentária totalmente diferente, lembra até um pouco mexicana às vezes, que aquela que era utilizada no Rio de Janeiro, na Bahia, até por uma questão do clima e por outras condições que se tinham, propriamente dito. Então, o que você tem? Pequenas choupanas, né, que vão estar dando essa proteção. Há os ataques dos indígenas, que também revidam contra aquilo que são os ataques e domínios, o aprisionamento disso vai tendo. E aí começa a grande questão. Para alguma coisa ser erguida, precisa ter trabalho. E aí, o trabalho livre, pago, nunca foi uma característica. A gente vai ter o quê? Sempre uma situação de trabalho forçado, ou pelo menos convencimento para que eles assim agissem com uma certa negociação. E aí, o que eu chamei a atenção em outro momento lá atrás, no outro encontro, é que grande embate com os jesuítas era justamente, os jesuítas queriam controlar a mão de obra dos índios. E a população de São Paulo falou, olha, a gente está precisando da mão de obra deles. Vocês não podem ficar controlando, né, porque a gente precisa que eles trabalhem por nós. Ou seja, nada muito diferente da mentalidade que a gente tem, que hoje tem empregado doméstico pagando pouco por aquilo que eles fazem. Ou seja, um trabalho forçado que não era fácil e que, de certa forma, eles tinham um ritmo que nem sempre era o que o europeu desejava. Ou seja, quando eu estou com fome eu planto, quando eu tenho necessidade eu vou trabalhar, e que não estava dentro de uma construção europeia do trabalho mais rotineiro, que vem de um trabalho servil medieval. Ou seja, o europeu também foi explorado por uma camada mais favorável, né, que é uma nobreza, para aquela outra que não tinha as posses, ou que não tinha os recursos, que foi obrigada e se submetia e trabalhava e pagava todos os impostos que se tem aí propriamente dito. Então, essa mentalidade de trabalho servil é uma construção europeia que é posta naquele momento em que todas as nações realizaram da mesma forma. Então não é uma coisa portuguesa.
o espanhol vai dar uma exploração dentro do modelo dele, os ingleses vão fazer assim e também os franceses. Então o movimento de exploração é muito forte. A partir de 1578 a gente vai ter Casa da Câmara e cadeia. Então a gente já tem criminoso em 1578, ou seja, já tem cadeia. Porque essas pessoas são violentas, um briga com o outro, um passa uma faquinha no outro, né, dá uma espetada e vai por aí afora. As armas de fogo com menos circulação. Ou seja, não é um ambiente saudável, não é um ambiente calmo. As pessoas são brutas, não tem nada de amorzinho, queridinho. Elas são embrutecidas pela vida que elas levam, né? Ou seja, sem recurso nenhum. As mulheres procriam, os filhos se vingou e vai por aí afora, né? Não tem a sensibilidade que talvez a gente queira ter hoje e os cuidados que se tem de contaminação, saúde, salubridade, e se esquece nesse momento, né? E a partir daí nós vamos ter a Casa da Câmara e Cadeia, que é lá na Praça João Mendes, onde está a parte do fórum, mas não é lá no fórum, onde está justamente o viaduto Dona Maria Paula. Que aqui eu trago duas imagens, como era a primeira construção e como é a construção do século XVIII, XIX, que é feito pelo Benedito Calixto, a partir de uma recomposição. Aquela mais fictícia, essa mais real, porque depois a gente chega a ter fotos, que eu não vou incluir aqui por causa, para não avançar muito no tempo, né? Porque a gente já está aí no final do 19. Então, aqui é interessante para mostrar o tipo de construção que se vai ter em São Paulo. Normalmente uma construção baixa, né? É a Casa da Câmara que vai registrar para nós todo esse movimento dos bandeirantes propriamente dito. O que é muito comum? Casas, né, com telhado e não tem aí recursos. O sino, para falar do incêndio, né? A gente fala tanto de incêndio, a cidade vivia incêndio naquela época, né? Porque o tipo de fogão que se tinha, o tipo de trabalho da terra. Então os incêndios eram muito comuns em São Paulo, mais do que a gente possa imaginar, até buscando a temática das últimas semanas. Normalmente, Casa da Câmara, a gente tem a cadeia embaixo e a Câmara em cima, né? Só para lembrar, porque às vezes os ladrões ficavam em níveis diferentes, né? A gente tem aqui, os ladrões ficavam na parte de baixo e os vereadores na parte de cima. O que vocês veem, talvez quem já andou por aí, é que nas casas de Câmara e Cadeia em outros pontos do Brasil, elas têm mais duas escadas, né? Não tem essa porta e eles levam para a parte superior. Em Minas Gerais tem muito isso, teve mais recursos, né? Mas mostrar um pouquinho esse movimento que a gente vai tendo. Benedito Calixto, ele é historiador, nasce em Itanhaém. Por que tinham duas escadas? Para não ter acesso entre uma e outra na parte interna, né? Ou seja, a parte de baixo era totalmente isolada e aqui existe uma comunicação interna. Então nas outras eles privilegiavam os espaços separados. Então, para acessar a parte da Câmara, que era essa, se fazia externamente. E a parte de baixo ficava isolada com a prisão. Aqui no caso, quem lê as atas da Câmara, está sempre telhado, está sempre as paredes, porque a gente precisa fazer uma taipa de pilão bom, senão o ladrão foge. Então o ladrão foge naquela época. Ou seja, a gente vai vendo que alguns tipos de problemas que a gente encontra na atualidade aparecem num discurso diferente em função daquela tecnologia que existia, né? E os recursos do próprio engenho do ladrão daquela época, do criminoso daquela época. O crime daquela época é bem diferente do hoje. Então tipificar até o que era crime dentro desse movimento. O que eu estava mencionando, o Benedito Calixto, ele é de Itanhaém e ele é um historiador que vai ser pintor. Então ele faz uma pesquisa histórica para poder construir alguma coisa próxima. Então, aqui também, lembrando que ele faz uma reprodução de uma ideia de realidade, né? E para quem conhece a cidade, aqui eu tentei colocar o que é o triângulo, mas normalmente se fala, São Paulo nasceu num triângulo. O triângulo a gente tem a rua direita, a rua de São Bento e a rua 15 de novembro. Então se a gente for olhar a região da Sé, Pátio do Colégio, a região daquilo que a gente chama São Bento, depois o Largo de São Francisco, né, Praça do Patriarca, a Capela de Santo Antônio, que é antes do Largo de São Francisco, e aqui é a região da rua direita, que é onde a gente tem a ligação da Igreja de Santo Antônio com a Igreja da Sé, que é construída a partir de 1588, propriamente dito. Então, nos mapas antigos, a gente tem aqui, ó, a Rua São Bento, né, a região da Sé, e como o rio era representado isso no século XIX, mostrando que a partir desse conjunto da cidade que a gente vai ter um movimento de expansão para o interior do território. Então, aí, praticamente, numa visão, Pátio do Colégio,
15 de novembro, Rua Direita, como esse caminho, né, vai sendo construído. No fundo, as ruas, elas vão surgindo de maneira espontânea, não são alinhadas, não são pavimentadas, são becos. Nós só temos sistema de correio a partir do século XIX com o Rio de Janeiro. Nós não tínhamos numeração nas casas. Então até a correspondência era difícil, né? Tem que entregar para fulana de tal e a gente tem que saber o nome dela, né? Não era o endereço dela, isso vai ser no 19. Então a gente vai tendo toda uma construção desse espaço paulatinamente. Por quê? Esses bandeirantes, eles vão morar nessas ruas, né? Muitas dessas famílias ou moram nesse centro ou depois vão morando nas fazendas que tem no entorno. Região de Santana, né? Casa Verde, por aí afora. Aquilo que é chamado sítios de uma forma geral, né? Então o núcleo de São Paulo vai estar aqui numa referência, Pátio do Colégio. Então o Pátio do Colégio, ele tem uma construção em várias etapas. Essa construção é do século XVIII. Então, do que existe hoje, que não é tudo aquilo que existe hoje, foi construído em 1970, tirando aquela parede histórica. Então, o que a gente tem? Essa fachada, uma cópia dessa fachada, essa parte, e se retirou essa lateral que avançava pela ladeira General Carneiro e que ia até a 15 de novembro. Então, quem conhece a região, não tinha aquela passagem da Rua Boa Vista, né? Não tinha o viaduto de Boa Vista, só vai surgir com os trens. É essa São Paulo, ou esse movimento aí que vai dando a ideia dos bandeirantes propriamente dito, né? O que a gente tem como uma referência? Um povo devoto, cumpridor das práticas religiosas, mas também sempre tem um desvio, né? Ou seja, o que é interessante em termos de documentação, que a gente poderia ficar falando um tempo. A gente começa a olhar para os bandeirantes quando eles chegam no final da vida e fazem o testamento. Porque eles foram o diabo durante a vida, mas quando estão na porta da morte, eles viram santos, né? Começa a dar isso, daquilo, e aí eles vão dando uma demonstração de que eles assumem que eles fizeram coisas erradas, né? Que eles agiram de maneira inadequada, e depois eles vão buscar a salvação da alma no final. Seja com os índios, propriamente ditos, com a rispidez ou coisa que o valha, até eles fazerem os abusos sexuais, o estupro, que é o que a gente chama de violência contra a mulher, índia, e ter os filhos, criam eles como escravos até a porta da morte, quando podem, e só depois é que vão reconhecê-los ou deixar alguma coisa para eles, ou seja, negar a própria prole que se tem. Então, é uma sociedade de muitas contradições, né? Ou seja, em termos de valores, e aí cada documento vai dizer o que esses indivíduos têm. A gente tem uma figura interessante, que é o Domingos Carvoeiro, Luiz Álvares, né? E o Domingos Carvoeiro, que viviam no que a gente chama a região de Ipiranga, que é um dos primeiros registros que a gente tem do Padre Anchieta, falando sobre a imagem de Nossa Senhora da Luz, que depois ele muda do Ipiranga para a região da Luz, que não era chamada Luz, era chamada Campos do Guaré, e passa a capela para essa região, que é uma das imagens mais antigas que a gente tem, que está no Mosteiro da Luz, que eu vou mostrar para vocês. Mas só para resgatar alguns elementos, nessa época, olha que interessante, os jesuítas estão em São Paulo, sozinhos, praticamente, até a União Ibérica. Depois da União Ibérica, nós temos a entrada dos carmelitas e dos beneditinos e de outras ordens religiosas. Por quê? Porque os jesuítas, naquilo que era a articulação política, apoiavam os portugueses e eram contra os espanhóis. O rei de Espanha passou a dominar e não desejava a presença jesuítica da forma que se estava ali. Então vai incentivar a vinda de ordens religiosas para São Paulo para neutralizar esse poder dos jesuítas. Essa é a imagem que eu mencionei, talvez vocês já tenham visto algumas delas. Quem já visitou o Mosteiro da Luz na sala capitular, é uma das imagens mais antigas que a gente tem de São Paulo, feitas de barro, de Nossa Senhora da Luz, né? Então até esse movimento é interessante de ver quais eram os santos cultuados naquele momento, que já não são mais, né? Que eram os santos do Ibope, né? E a partir daí a gente tem a referência, né? A gente está aqui ladeira, o Mosteiro da Luz, a parte de São Bento, Florencio de Abreu, e era por onde os bandeirantes vão sair. Ou seja, os bandeirantes, se vocês perguntarem se eles se reconheciam como bandeira, eles vão como bandeira, e muitas vezes eles não têm noção do que eles vão se tornar hoje, ou que a gente imagina hoje. Eles eram
homens buscando coletivamente aquilo que poderia trazer riqueza para eles ou um conforto. Eles eram os empreendedores do passado. Eu vou empreender, eu vou lutar, o que tiver eu vou trazer. Ou seja, a lógica deles era ficar um pouco melhor do que eles tinham saído, sem recursos. E qual era a saída deles? Principalmente a partir do Largo de São Bento, seguido pela Florencio de Abreu, indo para a região entre o Tamanduateí e o Tietê, para pegar a embarcação e seguir pelo rio Tietê a determinados pontos, e a partir daí ir buscando afluente, buscando outras áreas. E aí a gente vai conhecendo São Paulo em termos de estado, a partir dos registros que eles vão fazendo quando registram alguma coisa ou que vem as notícias para as atas da Câmara. Então aí é um caminho interessante mostrar como essas marcas vão ficando na cidade e que são importantes, né? E até, se a gente depois, eu vou entrar nisso, quem constrói, quem dá a maior parte dos recursos para construir a igreja de São Bento é Fernão Dias Pais Leme, ou seja, é um bandeirante, que era algoz, né? Então, ele faz isso sozinho? Não, ele vai estar fazendo de uma forma coletiva, né? E aí os motivos que se tem. Os franciscanos já nessa época também? Não, os franciscanos chegam, eles são os últimos, nesse período, eles chegam em 1640, apesar da igreja de Santo Antônio já ser anterior a isso. Eles vão herdar a igreja de Santo Antônio, mas depois vão construir a igreja lá, aquelas duas que a gente conhece. A primeira, a de ordem primeira, aquela que é azul, é de 1640, 47, e a outra é de 1740, um século depois, tem diferença uma da outra, né? E a região que a gente vai percebendo, a região do Bom Retiro, a gente tem outro índio, Caiubi. Então a gente vai vendo como essas tribos vão se espalhando e que vão fazendo as conexões dessa área que vai mostrando Praça Princesa Isabel, Estação da Luz, toda aquela região toda, perto do Batalhão Tobias de Aguiar, que ali foi a cadeia de São Paulo, foi bem em frente ao Batalhão Tobias de Aguiar, onde tem aquele teatro hoje, Franco Zampari. Então a gente tem toda uma estrutura que vai sendo montada nessa área, por uma questão também de logística de entrada, né? E até por causa de facilidades que se tem, que vai sendo movimentado. Aqui para vocês notarem a situação do muro, da muralha que se tem, a 9 de julho, que era o córrego da Saracura. Então tudo isso vocês têm que imaginar de uma forma diferente, que vai estar abastecendo, vai tendo uma forma de recursos de habitação diferente. Pense que a gente está falando de uma época que não tem água encanada, não tem chuveiro, não tem nada, pessoal. É baldinho, vai lá, pega e quando tem alguma coisa. Nos testamentos, se você tem terra, problema teu, não vale nada. Um balde, uma cuia, um tecido, um banquinho, vale mais do que qualquer outra coisa. Então, as terras passam a ganhar valor a partir de 1850, quando a gente tem as leis de terra, quando o Estado fala que não pode mais se apropriar da terra, e aí passa a ser controlado o regime de terras propriamente dito, né? A partir daí a gente vai ver a figura das bandeiras. Bandeiras por quê? Eles entram com bandeiras, né, com sinalizadores, de uma forma. Vão o quê? Com armas de fogo, né, arcabuzes, né, pistolas das mais variadas, espadas e coisa que o valha, que muitas vezes não ajudavam. O facão é que mais ajudava para abrir a picada. Vai cortando. O que a gente vai tendo? Sozinhos? Nunca. Quem é que dá a entrada? Quem dá a dica? Índio. Então aqui a gente tem, por exemplo, e até hoje pessoas querem descobrir, o caminho do Piabiru, que seria a lenda do caminho que leva de São Paulo para as minas de prata da América Espanhola. Ou seja, a gente tem registros de espanhóis que passaram lá pela região do que a gente chama Peru e chegam a São Paulo. Então, esse imaginário da riqueza vai circular. E vocês, se forem olhar na documentação, vocês vão ver muitos nomes de pessoas que são de origem espanhola presentes em São Paulo nessa época. Porque entram pela América Espanhola e depois vão descendo e vêm para essa área que é de São Paulo. Lembrando que a gente está 1580, 1640, tudo um só, tá? Então, o que a gente tem? Gibão, né, bota por causa de cobra, por causa disso, que também é um incômodo, porque o lamaçal afunda. Então tem toda essa situação, uma série de couro que precisa para ter a proteção do corpo e outras coisas que vão tendo de uma maneira geral, que se tem cuidado em termos de preservação daquilo que a manutenção das condições para você avançar. Falta comida, o perigo aparece não só de cobra, tribos inimigas que não tinham nunca tido contato. Então esses homens, muitos deles morreram no meio
do percurso e nunca voltaram. Mas deixavam um testemunho escrito: olha, eu estou morrendo agora, então eu capturei 50 índios, eu quero que entregue 50 índios para minha mulher, que está lá com os meus filhos em tal lugar, e aí, né, aqueles que vão tá dando encaminhamento para isso vão levar, muitos deles com sepultura desconhecida no meio da mata, né, fazer uma cruz e por aí afora, né? Então a gente tem que imaginar esse universo que está se pondo, né? Daí a gente vai tendo praticamente entre o final do século XVI e XVII essa construção. A primeira expedição é do Nicolau Barreto, ele está em São Paulo, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, né, para mostrar um pouco essa referência, e ele vai avançar pelo Parapanema, né? E praticamente o que a gente tem? Os registros que dão é que ele captou milhares, índio frágil, sem nenhum tipo de instrumento senão uma flecha. Ele vai acabar o quê? Sucumbindo a essa situação, aprisionado, e vai ser trazido para a vila. Muitos deles não resistem, boa parte morrem, então a captura de 2.000, às vezes quando sobrevive é 200, 300, né? Ou seja, a captura é grande, mas a mortandade também é elevada. Até pelo contato que os brancos têm e transmitem as doenças para eles e por aí afora, né? Então a gente vai percebendo que esses homens não são homens, vamos dizer assim, do populacho. Ele é capitão-mor, são pessoas que estão ligadas ao poder ou aquilo que a gente tem, ou seja, figuras importantes que vão tendo buscar o seu sustento, que vão construir a sua riqueza. E aí eles é um dos responsáveis pelas descobertas de ouro e prata nessa região do Parapanema, ainda com pouca coisa propriamente dita, né? E aí a figura, talvez, eu vou chamar, não posso falar de todos, eu tenho que ser bem breve, falar de algumas figuras, elegi aquelas que nós chamamos mais a atenção, do Antônio Raposo Tavares, que é finalzinho e nasce 1598, morre em 1659. Vejam, boa parte deles tem 30, 40, 50 anos, morrem rápido, né? Ou seja, até pelas condições. Ele vai para onde? Ele vai para a região do Rio Grande do Sul, aquilo que seria Paraná, ou a parte, indo para o Rio Grande do Sul. Ele vai ser o grande algoz de pegar os índios que estavam aldeados do que hoje a gente chama Paraná, né? A região do Guairá. E daí tem toda uma documentação muito vasta falando ele atacando a gente. Por quê? Pessoal, se eu tenho que catar índio, o jesuíta já formou, fez a redução, reduziu eles, vai pacificar eles. Não tem arma, eu vou lá, ataco eles e levo todos, né? Ou seja, ajuda, né, essa comunidade de alguma forma, se ela é comunista, como alguns dizem, tem alguns tratados, ela também tem essa debilidade de não ter o seu preparo da defesa, né? Ou aí algumas coisas que se pode discutir. E aí o que nós vamos depois notar, ele tem, lembrando, as terras do Paraná, se a gente for olhar o Tratado de Tordesilhas, elas não eram nossas, eram dos espanhóis, né? Então, daí aquele momento das Tratado de Tordesilhas para dar essa referência. Só para vocês entenderem, porque eu vou voltar a essa questão depois. Ele volta para São Paulo, vai depois se estabelecendo, vai criando as suas propriedades. Ele vai criar uma grande fazenda, que é a Quitaúna, em Osasco. Ou seja, Osasco vai ser parte das terras de Osasco, é dele, né? Que não tem as fronteiras, vai ser depois. E aí, o que a gente tem? Ele recebe diversas ordens de prisão, mas nunca ninguém foge para lá. Sabe alguma coisa? Não sei se vocês conseguem entender, porque isso não acontece mais. Você vai com um ofício de justiça tentar procurar a pessoa e a pessoa não é encontrada? Isso não acontece mais, né? Então, acontecia já nesse período, porque eles estavam o quê? Eles são homens de mobilidade, eles não são homens de endereço fixo. Eles já sabem que alguma coisa vai acontecer, porque tem alguém que pode comunicar antes, já vai embora mais rapidinho, né? Por isso que eu falei do Borba Gato. Então aqui, só para vocês entenderem, o que está em linha em preto é a linha do Paraná. O estado do Paraná hoje. A parte que vocês têm em amarelo, meio marrom, é as aldeias que estavam dos jesuítas, o que é o Guairá. Ou seja, o que eles atacaram foi essa região, né? A parte interior, Londrina, Maringá e por aí afora do Paraná. E aí vocês vão percebendo que eram várias cidades que estão ali, cidades espanholas, e que você tem as reduções jesuíticas. O problema vai ser o seguinte: quando Portugal volta a ser independente, 1640, teoricamente o Tratado de Tordesilhas teria que voltar. Só que não volta porque os bandeiros ocuparam essa área e vão dominar essas áreas. Ou seja, esse movimento é que é interessante para perceber que, na medida em que a Espanha não consegue se defender, Portugal ocupou e vai estar justamente isso naquilo que é a base do direito,
só vai ser resolvido no século seguinte, 1750, na realidade 1776, com o Tratado de São Ildefonso, 1750, o Tratado de Madrid, com aquilo que é chamado o Utiposidex. Quem chegou primeiro e ocupou é dono. Aquele que chegou depois não tem direito. Então é isso que vai permitir que o Brasil fique com essa negociação em termos de território. E aí o que a gente tem? A referência do Raposo Tavares. Olha como estátua que está no átrio do Museu do Ipiranga, dando aquela encenação. Olha que bonito ele como... No Bandeirante não ficava nessa pose toda, né, cênica, né? Parece mais dramática, que é aquele movimento, né, glorioso, né? Sempre uma figura esguia. Nem sempre estavam assim, né, pelos registros que a gente tem. O que é interessante? Esses bandeirantes, que são criticados, que a gente fala hoje, são esses que vão ajudar, são ser contratados pelo governo de Portugal para defender o Pernambuco que estava invadido pelos holandeses. Paga, quanto é? Eu vou. Se é para matar, não importa quem, se é índio, holandês, vai, a gente vai. Né? Ou seja, eles topavam qualquer negócio desde que tivesse lucro e vantagem para eles. Isso é uma coisa de português brasileiro? Não. A rainha Elizabeth I pagou vários piratas que roubaram um monte de coisa por aí, né? Então a gente vai ver todas as outras nações fizeram isso. E praticamente, a partir daí, nós temos ele fazendo aquilo que é as bandeiras do limite, que é os limites entre Portugal e a Espanha. O que a gente vai encontrar? O que é, em 1640, eu mencionei o retorno a restauração de Portugal, e a partir desse movimento, nós temos a dinastia de Bragança, que é essa que vai depois chegar para nós como Dom Pedro. O rei de Portugal vai tentar se estruturar para tomar as terras. E o que acontece? Como normalmente nós temos registro? Os jesuítas espanhóis reclamavam para o rei da Espanha que os paulistas estavam atacando as aldeias. O rei de Portugal falava, sim, pode deixar que eu vou cuidar. E nunca tomava ação. Por quê? Essa população que estava aqui estava fazendo o quê? O domínio do território estava dando riqueza para eles, coletando impostos e gerindo. E a gente tem registros que muitas vezes ele chamou, alguns deles, para Portugal, deu missões secretas para poder manter o território. Ou seja, de certa forma, a violência e a conivência que a gente tem são eles. E muitos deles, aquele Borba Gato que eu falei para vocês, conseguiu o perdão dele porque ele falou, se vocês me perdoarem, eu falo onde tem ouro. Ou seja, porque ele descobre as minas, sabe onde estão os veios, né, onde tem a incidência, e aí tem toda essa construção também que os paulistas precisam ser levados na mão, porque eles estão descobrindo o ouro quando é o final do século XVII para o XVIII. 1680 para frente, né, as minas de ouro propriamente dita. A partir daí, o que a gente vai ter? Um episódio interessante, em São Paulo, em 1640, o trono de Portugal é restaurado em 1º de dezembro de 1640. A notícia, obviamente, só chegou aqui em 1641. A população de São Paulo fala, não queremos voltar a ter o domínio português. Ou seja, quem fez a primeira rebeldia contra Portugal, a gente pode dizer, a população vai aclamar Amador Bueno e falar, você é o rei nosso, nós não queremos mais Portugal. Isso não estava pensando em Brasil, estava pensando em São Paulo, tá? E aí eles vão reunir, né, essa população na rua Martins de Piriçá, que é a rua de São Bento, né? E vão aclamar Amador Bueno. Amador Bueno era esperto, né? Porque se ele aceitasse, ele poderia morrer depois se ele fosse julgado, né? Ele vai recusar e ele vai correr para os beneditinos, né? E vai pedir ajuda dos padres beneditinos naquilo que é a situação. Que é um movimento que está se construindo dentro desse período. Quem está atuando nesse movimento, né? Eu só coloquei alguns aqui, que às vezes a gente não conhece tanto. Manuel Preto, o Antônio Pedroso de Barros, e depois os pais de Barros, por casamento de família, o filho dele, depois o irmão dele, o Pedro Vaz de Barros, o Pascoal Leite, que era irmão do Fernando Dias Pais Leme, o Pascoal Leme, o Lourenço Taques, o Matias de Almeida, o Francisco de Brito Peixoto, o Bartolomeu Bueno da Silva, esses elementos, mais outros, tá? Aqui a gente está falando de vários homens. Cada um deles foi para uma região, teve mais ou menos importância. Esses aqui, principalmente, boa parte deles estão representados naquilo que a gente chama a construção imaginária do Museu do Ipiranga. E aqui, num quadro também do Oscar Pereira da Silva, que trabalhou para o museu, é um quadro de como era a igreja de São Bento em 1641, quando o Amador Bueno foi aclamado e que recusou. Então, vocês estão vendo que esse quadro é de 1931. O fato aconteceu em 1641. Portanto, isso daqui é uma construção histórica. O que é interessante é que reproduz bem
aquilo que era a antiga igreja feita de taipa de pilão, que não tem a ver com essa que é feita no século XX, né? A partir daí, o que a gente tem? A figura do Fernão Dias Pais Leme, que é esse indivíduo que vai trabalhar com, no fundo, um bandeirante participava. O que vocês têm que imaginar, talvez em termos de bandeira, são várias pessoas, nós nos unimos, cada um faz um investimento. Eu entrei com 20, você com 30, 40, e depois a gente vem e divide em função daquilo que nós participamos. Então cada um tem a sua cota. Então era muito comum de um participar na expedição do outro. Aquele que ganhava força, depois mais para frente vai constituir a sua própria bandeira e vai ter outras pessoas seguindo com ele. O Fernão Dias Pais tinha participado da de Raposo Tavares e vai atacar as missões jesuíticas do Rio Grande do Sul. Depois, o que é interessante? Se a gente vai olhar a documentação de Portugal, esse indivíduo que matou, aprisionou e fez tal, que todo mundo condena, ele é elogiado por Portugal. Por quê? Ele conseguiu expandir o território brasileiro. Ou seja, isso estava dentro de uma lógica de dominação que a coroa nunca condenou essa referência. Nós condenamos hoje pelo distanciamento, talvez pelo patamar que a gente vive material, né? Ele é o caçador de esmeraldas, é aquele que morre pensando que tinha descoberto esmeralda e que não descobriu de fato. Ele vendeu parte do patrimônio dele, deixou as filhas desamparadas, maior desgraça que eu não vou entrar na vida dele aqui. O fato é que ele matou muito índio. E os jesuítas falaram assim, você atacou a missão do Sul, aqui você não vai ser enterrado. Ou seja, o dinheiro que ele doa para a igreja de São Bento é para ele ter a sepultura dele, caso contrário, ele não teria sepultura. Então também tem aquela coisa, eu sou bonzinho, mas até uma segunda, né? Se tivesse, talvez pudesse de graça, teria sido. Mas a gente vai ter o quê? A morte dele lá na expedição de Sabará-Sul, que é uma região de Minas Gerais, e que depois os restos mortais deles vão para onde? Para aquilo que é o Mosteiro de São Bento. Foi feito na igreja antiga, foi sepultado, porque era normal as pessoas serem sepultadas dentro da igreja que tinham posses. O que a gente vai ter? Depois a situação de passar para esse mosteiro. Mas aqui eu chamo a atenção para vocês o que é interessante. Nesse momento, a gente vai ter praticamente toda a construção com o dinheiro dele, até 1711. Então é interessante ver que a construção, edifício, depois a decoração foi feita por outras pessoas. Como esses indivíduos vão estar realizando. Essa é a igreja de São Bento, antes dessa que a gente está falando, já numa foto de 19, que eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então daí, quando a pedra é lançada em 1650, ela vai demorar quase meio século para ser erguida propriamente dita, né? E aí ela vai se construir, já no quadro do José Washington Rodrigues, nessa situação, que é quando ela chega no final do século XIX, antes daquela que nós temos hoje, né? Então, a árvore ali mostra para vocês o viaduto Santa Ifigênia, aqui é Florencio de Abreu, que era uma das áreas mais movimentadas. Os homens de São Paulo, que você vai ter a guarda, né? Aqui já nessa movimentação de uma cidade baixa, de uma maneira geral. Fernão Dias Pais Leme, na obra do Luigi, né? Bisolara, que também está no Museu do Ipiranga. Então, Italiano, né? Por quê? Essas peças vão ser construídas no século XIX para o XX, onde a imigração italiana está bombando pelo café e pela crise na Europa. Também a gente não pode esquecer, 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial, muita mão de obra vem para cá fugida daquilo que se dava, né? O Borba Gato, que casou com a filha do Fernão Dias Pais Leme, né? Vai participar das expedições do Fernão Dias Pais Leme. O que a gente sabe da vida dele? Ele vai se desentender com uma figura importante do governo, que é o Rodrigo de Castelo Branco, que é o administrador-geral de Minas Gerais. O que acontece? Está se tendo ocupação e as notícias daquela que é a exploração do ouro, 1608. E aí começa a fluir muita gente para lá, todo mundo querendo ter o seu na medida do possível, né? Ele vai matar essa pessoa. Aí, como eu disse, não se tem clareza sobre como foi a morte. O fato é que a Câmara de São Paulo não comunica de fato o que tinha acontecido. Ou seja, ele matou, mas se a gente não puder ocultar, vai, fica numa penumbra. Isso em 1682. Quando está achando as minas? Nessa época. Ou seja, muito se fala que as minas foram em 1690. A gente tem indícios de que grandes quantidades de ouro já eram exploradas, mas não eram comunicadas. A gente entende por quê, né? Isso vai sendo depois que vai se tornando público e vai se tornando perigoso. O que a gente vai ter? Ele entra pelos patos Piracicaba, Rio das Velhas, né? Ele vai explorar a região da parte do Rio Grande, do Rio das Mortes,
E ele vai conhecer vários veios, ou pelo menos não são minas, mas veios auríferos que parece que ele encontra. E aí o que ele vai negociar? Ele manda os pedidos para Portugal, tentando ter o seu perdão em função de informações que ele poderia conceder. Ele consegue ser o quê? Um lugar-tenente. Ele é perseguido, né? O que, de certa forma, ele estava, vamos dizer assim, com mandato de prisão, mas se ele fizesse o pau em São Paulo, ele não punha um pé em São Paulo, ficava lá em Santa Amaro. Quando ia atrás dele em Santa Amaro, ele ia para outro lugar. Mas ele manteve dá para manter comunicação com parentes, sabe essas coisas de prisão que a gente não sabe como se ocorre a comunicação? Ele fazia sempre lá, veja que curioso, né? Já se tinha. E a partir daí, o que ele tem claramente? Ele vai morrer em 1708, ele deixa assim, olha, eu falo para Portugal, né, onde tem boa parte, se me revelar, se me perdoarem, se eu revelar onde estão os locais de ouro, né, as velhas, as minas dos filhos das velhas, né? E ele acaba sendo guarda-mor, né, tem o título de guarda-mor, e ele é, de alguma forma, perdoado. No fundo aqui, se a gente olhar, ele é um elemento chave, por quê? Na hora que começa 1680 para frente tem ouro, todo mundo que é de outras partes do Brasil querem vir para a região das Minas Gerais, que é uma parte de São Paulo, para poder explorar. Qual é o grande problema? Na leitura do rei de Portugal, quem vem de fora, por exemplo, do Recife da Bahia, tinha mais dinheiro do que os paulistas para explorar. Então era interessante deixar esses de virem de fora, que eram emboabas, do que só os paulistas. E deixar um grupo só explorar era muito perigoso em termos de poder, né? Daí que a gente vai ter a guerra dos emboabas. E daí a tensão que se estabelece nesse período propriamente dito. Em termos da negociação, olha que curioso, nós vamos nos tornar capitania independente, como uma forma de reconhecimento, em 1709, saindo do Rio de Janeiro, né? Ou seja, todo esse movimento dos bandeirantes, a luta e a tensão deles, nos constitui como capitania e depois como Estado, tá? E a partir daí o que a gente vai ter? Aquilo que é a febre das descobertas de ouro, que eu não vou entrar no século XVIII propriamente dito. Trouxe um mapa didático para vocês. 1709, o que é o Brasil? O que é São Paulo? Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, tudo isso. Olha o que era o Rio de Janeiro, nada. Bahia, né? E aí as referências. E que aí vai se constituindo, né? Outro que é o Domingos Jorge Velho. Então, quando a gente fala do Museu do Ipiranga, as capitanias vão surgindo e vão sendo desmembradas e ali está representado. O Domingos Jorge Velho, né, que tem a referência aqui, que também é construída pelo Benedito Calixto, ele vai mostrar a esse movimento que a gente vai ter pelo interior de Minas Gerais nessas conquistas. Olha que interessante, nós somos capitania a partir de 1709, até então nós não éramos vila, nós conseguimos ser vila em 1711. Ou seja, a rapidez como se vai dando valorização para São Paulo pelo efeito que eles construíram. Então quem vai ganhando a notoriedade e a respeitabilidade para essa região é São Paulo, que vai ser conhecida como aquela que domina as capitanias do Sul. Então entendendo que São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também todas fazem parte. Então a partir daí, o que a gente tem? Uma reordenação de 1720 com a Guerra dos Emboabas, revolta de Filipe dos Santos, toda aquela disputa de Minas Gerais, e temos um desmembramento, que é o surgimento de Minas Gerais em 1720, depois os outros estados, que é o que a gente chama de Mato Grosso, e é onde estão as outras minas, que é onde os bandeirantes chegaram também, não só Minas Gerais, Cuiabá, Goiás, Velho e por aí afora, que vão dar essa dimensão dos bandeirantes. Ótimo. Isso é a realidade. Quem vai construir o fato? Este homem. A construção dos bandeirantes vai dar Afonso Scarnioli Toné. Ele é um professor da Politécnica, tem uma visão técnica, ele frequentou o ginásio de São Bento, ele é descendente da família dos Toné, que vem com a missão francesa em 1815, ele é membro do IHGB, que é fundado em 1834, e do Instituto Histórico de São Paulo em 1894. Tá? O que é... Opa, eu aqui... Aqui eu coloquei até para brincar um pouquinho. Nunca deixem fazer um quadro seu. Sempre é uma coisa, pode ser pior. Um senhor bem apessoado acabou virando isso, né, que não é bem a realidade. Né? Então, o que é interessante? E aí a gente vai ver.
São Paulo está no momento da guerra, né, lá na Europa, toda a construção daquela do café com leite em termos de política. O presidente do Estado vai nomear ele para ser o responsável pelo museu, que não era museu ainda, era aquele museu de botânica e zoologia do von Ehring. Então, quem vai no museu, já visitou o museu, tem a primeira sala que tem os animais empalhados, toda coisa aquela de antropologia, que depois foi saindo para o MAI, de arqueologia, e depois para o de zoologia. E vai ter aí a sua atuação. Ele se afasta da escola politécnica e ele fica responsável depois também pelo Museu de Convenção de Itu, de 1870. Ele vai permanecer na frente do museu e dar toda essa construção como historiador. Ele tem dezenas de livros publicados sobre a história de São Paulo. E ele vai criar a seção de História Nacional de São Paulo, principalmente voltado para essa questão da independência, mas aí eu vou falar, obviamente, da questão dos bandeirantes. Então, o que ele vai ter? Ele vai articular um projeto em 31, dessa construção, de como vai decorar o museu e vai criar um conjunto de elementos para poder dar inteligibilidade àquele monumento, que vai ser ligado à USP em 34, quando ela é criada, porque hoje ele está ligado à USP. O que a gente vai ter? A encomenda das pinturas e das esculturas, e principalmente em função daquilo que é a obra que ele fez. Ou seja, a pesquisa histórica, a gente está sempre descobrindo documentos, então ele fez em função daquilo que ele tinha, e hoje se tem mais material para poder fazer essa leitura, porque fazer a leitura de documentação não é fácil. E aí ele vai construindo algumas coisas que eu vou passar rapidamente só para vocês verem. Ladeira General Carneiro. Esse lado aqui é onde está o pátio do colégio. Então é a descida, lá embaixo era o mercado, tá? E vocês estão vendo o rio de 7 voltas. Essa, Benedito Calixto, ele vai estar numa referência clara. Como que vai tendo a partida para o interior, como que eram? As pirogas, as caixas, quando se tem a identificação delas, as embarcações que seguiam, já quando depois os bandeirantes, eles deixam de ser bandeirantes e começam a abastecer Minas. Então, além de explorador, ele passa a ser uma figura de abastecimento das Minas Gerais, vai ser o tropeiro. E é uma figura que depois no 18 vai ganhar grande força, né? Como esses indivíduos iam, paravam no local, uma moção encontrava com outra, um grupo encontrava com outro, um disputava com o outro, um matava o outro, né, por interesses, né, de uma forma. E aí mostrando qual é essa situação de vida, né, o tipo de alimentação, feijão tropeiro, coloca um pouco de farinha, porque a farinha ajuda o feijão a resistir, né, melhor na viagem. Então, muitas vezes você começa com ele mais grosso e vai vendo do tutu, daquele feijão mineiro, para o tutu paulista, o feijão mais esmagado com mais caldo. Então você tem até na culinária esses elementos aí presentes. Os bandeirantes seguindo para o interior, nas serras, de uma maneira geral, a doença. Então existe uma construção imaginária do que foi encomendado. A figura do Bernardelli, a caça do índio, com os índios lá atrás, né, o caçador, e também propriamente do índio, com traços bem característicos, né, de representação. Ou seja, existe uma tentativa de mostrar como foi todo aquele ambiente, né, sem ser uma fotografia, mas dentro daquilo que era possível. Índio até se conseguia, porque essa presença ainda é forte no início do século XX, como até hoje, né, mas em São Paulo mais ainda. E aí a construção dessa narrativa, ou seja, o edifício, como eu disse para vocês, a partir dos 1880 ele é construído, apesar daquela loteria que eu já falei. Ele está em construção em 1880, né? Ele não será executado, ele aqui logo depois executado, abandonado, né? Porque ele fica um tempo sem uso. Não existe o jardim da frente, então o que a gente tem? O prédio inaugurado 7 de setembro de 1895, o jardim 1922, aquele jardim do Arsenio Putzmann. Então este edifício é um projeto de um italiano, Tomás Gaudêncio Bezzi, que vai construir no estilo neoclássico renascentista, que teria mais 2 alas, uma que avançaria por aqui e a outra na outra parte, né? E que não foram executadas por causa de recursos. Então, aqui a gente está 1895 até 22 praticamente, sem essa ocupação. O que vocês estão vendo aqui, 1892, uma foto, já tem o Augusto Militão, fotografia em São Paulo desde a segunda metade do século XIX, do museu sem nada, em pelo, né? Ou seja, um vasinho de flor, uma coisa que o valha, não tem decoração. Então como é que vai se construir essa imagem, né? Você tem aí praticamente as escadas, né? Então vai ter uma lógica assim de narrativa histórica para se entender esse museu.
Então, daqui vocês veem a decoração, já quando ele está funcionando como Instituto de Antropologia, Botânica, né? com os vasos, que depois são retirados. E aí, já em 1922, que você já vem o jardim do Arsênio Pulsmans, que vai estar dando a base, e que ainda a gente vai ter um outro projeto do Héctor Ximenes, que é o do monumento, que esse daí não entra na discussão aqui agora, tá? Aqui o jardim já inaugurado, né, já funcionando, e alguns detalhes que a gente tem dentro daquilo que é a arborização do período que vai ocorrer. O que a gente encontra? O museu, né, já numa foto mais recente, a fonte, quem sabe, hoje a entrada se faz por aqui, né? O que eu estava mencionando? Existiria uma ala aqui e outra ala aqui que não foram executadas para essa realização. Então, o que a gente teria, ele avançaria em termos nessa região e nessa região. Ninguém morou lá, a ideia era fazer um monumento à independência, ou o tema da independência. O que ele vai transformar em termos, aqui já a fonte, a parte da entrada nessa área vazada, que eles rasgaram essa pedra para o museu atual, quem já foi. Quando você entra na porta, e aqui, voltando na porta central do edifício, não a porta que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente entra por um salão que foi construído, tem uma escada rolante. Então, quando você entra a porta, então, olhando a escada de frente, você tem que virar para trás. Primeiro quadro, na parte da entrada, vai ter uma narrativa. O quadro de quem? Do Dom João III, que é quem mandou o Martim Afonso de Souza para cá. Em seguida vem o quê? Martim Afonso de Souza, que é quem vai fundar a Vila de São Vicente. Com quem? No quadro abaixo, o índio Tibiriçá, com seu filho que vai ajudar quem? Aquele que estava aqui. O Tibiriçá, essa daqui é uma foto do local, com o João Ramalho, com seu filho. Todos eles construídos, pintados em 1934. Você continua, de um lado, Raposo Tavares, do outro, Fernão Dias. Então, como a história de São Paulo vai sendo construída em função desse movimento? Quando você olha do outro lado, Fernão Dias Pais Leme, os dados que eu já mostrei. Aqui vocês têm uma dimensão, ali agora com a escada rolante, a entrada, como você tem esse ambiente do hall. O que você vai encontrar? A escada principal. Essas ânforas, cada uma delas tem um nome de um dos rios que os bandeirantes passaram. Tocantins, Uruguai, Paraná, Paraná. Na época dos militares, e durante muito tempo dei essa ideia, é que cada ânfora tivesse a água do próprio rio, e tinha, para mostrar a diferença e a diversidade das águas. Então aqui se contava que os bandeirantes fizeram tudo isso. Os bandeirantes estão, as estátuas que eu vou mostrar ali na parte superior, depois obviamente a independência. Aquele quadro que eu já mostrei de aprisionamento dos índios aqui, mostrando toda essa epopeia bandeirante em termos de construção, que vai construir o imaginário do livro didático e daquilo que nós vamos forjar. Então, a ânfora, né, que eu mencionei aqui com maior detalhes, depois as pinturas na parte superior, as do teto são sobre a independência, né? Então, aqui já, como eles retiraram para fazer a limpeza e a montagem, a ânfora do Uruguai, do Rio Uruguai, e ali nós temos 6 estátuas de bandeirantes. 2 de cada lado e 2 de frente. Então, daí, algumas eu vou mostrar depois. Aqui a ânfora, para vocês verem. Aqui depois da narrativa passa o quê? No teto está pintado 1720, quando tem a revolta do Filipe dos Santos. 1817, 1789, quando tem a Conjuração Mineira. 1817, Insurreição Pernambucana. 1822, Independência. Então, bandeirantes, construção da exploração do ouro, independência. E aí depois vai para a parte do salão. Então existia uma preocupação do diretor de fazer essa narrativa em termos de construção de uma ideia, né? Então aqui vocês têm aquilo que eu mencionei do conjunto de elementos que são postos aqui. Figura de Dom Pedro, que não tinha, era um vaso que se tinha. Aqui a parte da construção e de restauro. E a figura deles, que vai estar o quê? Mostrando. Eles não eram seres bonzinhos, porque estão com arma na mão. Ou seja, né, eles eram seres violentos. Ou seja, reclamar, passa fogo. E aqui um dado interessante, aqui é um esboço de como foi o projeto daquilo que seria executado. Vocês vejam que as ânforas, elas seriam diferentes, né?
teriam, né, um outro tipo, seriam mais esguias. Mas a concepção foi toda preservada. Isso aqui é o esboço do autor antes de ser feita a execução, um documento. E aí, os bandeirantes, Francisco de Brito Peixoto, esse Adrien Henri Vital Emelin, ou Emelin, como todo mundo conhece. Quem frequenta o Mosteiro de São Bento conhece. Por quê? As estátuas dos santos que estão na nave da igreja foi ele que executou. Inclusive a Nossa Senhora da Piedade também é dele. Então ele teve várias obras. Ele tem o registro mais dele interessante hoje é um conjunto de quadros sobre negros, né, de uma forma, pretos de uma maneira geral, que está no Museu Paulista, que ele era um hábil pintor e que vão mostrar com muito riqueza de detalhes. Então, daqui ele faz todas as esculturas mostrando esses bandeirantes. Então, daí o imaginário imponente e tal, que a gente vai tendo na sua construção. Manuel Preto, todos feitos por ele. O Borba Gato, dessas 6 que eu estou colocando, né, Bartolomeu Bueno da Silva, o Francisco Dias Velho, o Pascoal Moreira. E aí, agora a gente, para fechar, o que acaba acontecendo? A gente vai tendo, avançando nas pesquisas históricas, e aí a gente vai tendo um questionamento dessas figuras. Eles não são heróis. Em algum momento se configurou e se deu um valor ou se deu uma atenção que a gente entende que eles sejam heróis ou entendeu que fossem heróis. Ou foram vendidos como elementos que foram importantes na construção da cidade de São Paulo e que nem sempre utilizaram de meios dóceis para conseguirem o que queriam. Ou seja, nós também seremos julgados pela forma que nós vamos estar construindo o momento histórico nosso. Essas figuras hoje passam por um revisionismo. Então não é só no Brasil, mas também lá fora, tudo aquilo que significava aprisionamento, né, e toda uma série de situações de vexação, de apropriação que a gente tem, hoje é questionado, né? Então a gente não fala mais escravo. Então são pessoas, se usar o termo escravo é errado, é escravizados, porque ela não nasce escravo, ela foi escravizada. Então se a gente usar o termo escravo, é errado, tem que ser escravizado. Só que a gente até agora produziu um monte de livro falando sobre escravos, é que o conceito mudou e as relações, né, vão sendo constituídas a partir de novas estruturas mentais, conceitos que vão estar sendo estabelecidos. Então essa figura do bandeirante, ela hoje às vezes é destratada, né, como um elemento não benquisto, né, que eles eram violentos. Foram violentos e um momento exigiu para ser violento. Mas essa é a nossa realidade. São Paulo se construiu dessa maneira, como em outras situações também se construíram dessa forma. Então, daí a importância, né, de pelo menos a gente ter uma visão clara de como foi construído e como a gente pode desconstruir, né? Quem hoje é responsável por isso? Por desconstruir ou para ter uma visão mais clara? Os professores que estão na rede de ensino. Aí a grande questão é, qual é a qualidade que a gente está dando para esses professores de formação das séries básicas ou fundamental, né? Não são as mais apropriadas, já não tem salário, eles já não leem muita coisa, e quando leem já é material didático que é produzido e controlado por quem tem o poder econômico. Então eu quero vender isso e se vende algumas coisas que são interessantes. Então tudo isso precisa ser reconstituído. E se vocês pegarem livros didáticos, nós não temos outras imagens para mostrar dos bandeirantes, a não ser essas que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, quase todo livro didático vai cair na mesma coisa. Mal ou bem, isso construiu uma possibilidade de visibilidade que se deu para a temática. Então, o tema, ele vai ser, né, bem questionável. De repente, amanhã vão querer mudar o Palácio dos Bandeirantes para ser um outro palácio, que não pode ser de bandeirante porque eles foram serem violentos, né? Então, a gente tem toda uma construção nossa que pode ser revista, mas que faz parte de um movimento de estruturação, de ocupação do território e permanência nesse território, né? Que depois foi se acomodando e que a gente tem hoje modelos de violência muito parecidos com aqueles que tem lá atrás e que a gente hoje pode questionar que forma de sociedade a gente está construindo em termos de violência, de formas de apropriação. Então era isso que eu queria deixar agora para vocês falarem um pouquinho, porque eu talvez já excedi, para questionamentos, né, de deixar, né, para as dúvidas que se tenham. Essa é uma leitura, né, uma leitura minha ou de uma apresentação. As possibilidades são várias aí de abordagem. Sim. Uma dúvida que eu sempre tive é que se dizia que
Uma dúvida que eu sempre tive é que se dizia que os índios eram inescravizáveis. Isso é mito ou é realidade? Não, o ritmo de trabalho do índio é assim: tô com fome, eu vou. Quero trabalhar, eu vou. Se eu quero ficar na rede, eu fico. Ou seja, os brancos vão, de alguma forma, deixando eles, porque essa dinâmica deles, até porque eles serem menos acomodados a ficar dentro de um quadrado, eles fugiam e conheciam bem o território para poder escapar. Então, dessa situação, era uma negociação, né? Que às vezes vai tendo de composição. E nem todas as relações foram de extrema violência, algumas coisas foram amenizadas. Não estou dizendo que isso seja bom, né? Mas a maneira do índio viver, até quando alguns autores colocam comparado com o escravo negro, preto que vem da África, chega e é colocado num território que ele não conhece, é diferente do índio que ele conhece o território e ele cai fora. Ele consegue escapar. O que ele não tem é o ritmo. Então, a grande ação, por exemplo, que os jesuítas tiveram em alguns lugares era criar um ritmo do que a gente chamaria de rotina de trabalho para o índio, para que ele não passasse fome, por exemplo, quando desse alguma crise, que ele tivesse a ideia de você plantar, colher e armazenar. Essa ideia do armazenamento não era tão presente para aquilo que era para o momento de crise. Então eles vão passar fome. E se vocês olharem, boa parte do que a gente vê em algumas reportagens mostra um pouco isso em outras áreas do país, que tem presença indígena, Amazônia, coisa que o valha. Ou seja, eles vão plantar, colher naquele ritmo, não tem a preservação. Então essa dinâmica é uma mudança de cultura que vai sendo colocada. Mas conseguiram implantar, né? Conseguiram dentro de um ritmo, mas que não deixa de ser um confinamento. O jesuíta vai controlar o índio, vai controlar o casamento, vai controlar a relação, vai colocar uma moldura de comportamento para ele. Ou seja, o índio já deixa de ser índio, ele passa a ser alguma coisa intermediária nesse processo, né? Ele é escravo, né? Ele fica numa dualidade, que depois a gente não pode colocar a questão do... Todo esse movimento que você mencionou, ele começa na época da unificação do trono. Existiram bandeirantes espanhóis também? Ou... Sim, eles vão fazer movimentos da Espanha para cá e atuam em território. Sim, então no mesmo movimento, não Sim. Vindo do Peru para cá. Só que para eles o que era interessante era ficar mais no Peru, porque era lá que tinha encontrado ouro e prata. Ou seja, nós estávamos... Por que a gente vai para lá? Porque no fundo o negócio está apontando que existe para lá. Então vamos avançando quanto mais pelo território possível para chegar para perto das minas do Peru. O caminho de Peabiru era o caminho imaginário dos índios que levavam as minas de prata. Então os espanhóis tendem a ficar mais no seu território porque a riqueza está lá, né? Mas aí é que eu mencionei, se vocês olharem, as famílias que se compõem aqui em São Paulo têm uma presença enorme. Gostaria de parabenizar o Dr. Paulo, agradecê-lo, e eu peço a todos uma salva de palmas para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, em nome do seu xará, do Paulo, vocês dois são grandes, né? Em nome do seu xará também, nós pediríamos que, se for possível, continuará conosco nesse ciclo de palestras. O Dr. Paulo, como eu falei, ele se ausentará, ele fica 6 meses no Brasil e 6 meses em Portugal. E ele agora está indo já para Portugal, e depois, no seu retorno, gostaria que o senhor nos presenteasse com mais uma palestra, e o senhor estude o tema, sempre lembrando que o motivo é a história de São Paulo. Tá bom? Paulo, agora o Paulo aqui, Paulo Ribas. Bom, para fechar, eu queria agradecer a vocês. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Esse tema é um tema controverso e que, para mim, pelo menos, ficou bem mais claro todo esse assunto. Obrigado. Bom, lembrando só que esse vídeo vai estar, nós vamos subir lá no nosso canal do YouTube daqui uns 15 dias. Agradecer mais uma vez, quem tiver o interesse está aqui à disposição, acho que é com o Soninho, né? Isso. E quando nós tivermos já a data e o tema do próximo encontro, nós avisamos vocês. Muito obrigado.